Olá, eu sou o Evandro Schutz. Vou fazer alguns comentários aqui que algumas pessoas me pediram, especialmente a minha amiga Fernanda Kowalski. E ela me perguntou algumas coisas sobre que tipo de direcionamento eu daria para investir, não dizendo o que comprar, o que vender, etc. Certo? Então vou fazer alguns comentários um pouco sobre esse cenário, né, que estamos vivendo de crise econômica criada por essa crise, entre aspas, do coronavírus. Ok? Então, primeiro ponto, direto ao assunto do que investir ou não investir. Investir ou não investir depende mais de você, né? Por quê? Se o seu modelo de expectativa, suponho que você é uma pessoa que tem reservas, você quer investir, se você quer investir e a sua expectativa é de querer ter um retorno de curto prazo, né? Você quer especular essa curto prazo aí, em pouco tempo, quer ganhar dinheiro, quando eu falo por tempo, digamos até um mês, de porções de dias, semanas, o seu hall de produtos seriam aqueles ativos com maior volatilidade. Quais seriam os ativos com maior volatilidade? Principalmente ações de empresas, renda variável. Talvez você consiga, não muito aí, mas é mais, digamos, um pouco mais difícil você conseguir ter alta rentabilidade nisso, seria você tentar pegar, negociar a volatilidade de títulos públicos, mas seria um pouco mais complicado isso, e alguns dizem que tem tendência de que vai subir taxa, então o preço vai depreciar. E quais seriam os mais ativos, né, de alta volatilidade? Né? Tem o dólar, já diminuiu muito a volatilidade dele, ultimamente está próximo aos patamares iniciais da crise, mas ainda é alto e pode, em qualquer momento, voltar a ter alta volatilidade, se houver novas notícias. Outros papéis seriam de empresas, aí está tendo muitas especulações sobre notícias, o governo vai não ajudar, qual vai ser a sua queda no mundo, do mercado que ela opera, né? Então tem muitas empresas aí que caiu muito o valor dos papéis, principalmente aéreas, né? Porque praticamente parou viagens, parou turismo, parou muitas viagens internacionais mesmo, inclusive, né? Então muitas empresas teve uma queda brutal aí, né? Eu praticamente comprei algumas ações de empresas dessas aéreas, pensando numa expectativa mais de longo prazo, né? Que eu vou falar aqui que seria longo prazo. Longo prazo seria no mercado de renda variável, é coisa para se imaginar 2, 5 anos, entendeu? Coisa assim longa mesmo, né? Essa é a expectativa. E eu até espero que seja menor do que isso o tempo. Mas agora, se o seu objetivo então for longo prazo, a dica que eu daria era talvez você tentar procurar por papéis de empresas com maior credibilidade, né, no seu negócio, no seu business, na sua governança, e de que ela vai sobreviver esse choque e que depois seu mercado vai se recuperar. Então tem muitas empresas que antes estava com seu valor virtual negociado, né, número de ações vezes número de o preço, esse total muito acima do seu valor de patrimônio da empresa. Então suponha que a empresa entrasse numa liquidação financeira, fechou as portas, vai pagar o percentual para sua cota da ação, você podia sair perdendo na história, né? Porque a empresa valia 1.000, você pagou 10.000 por ela. Então você vai receber 1.000, 10% do seu valor, né? Porém, nessa queda aí, muitas empresas chegaram a ficar no inverso aí, que o valor do seu ativo, do número de ações, né, distribuídas, vezes o valor, é menor do que o seu patrimônio líquido. Então, nesse sentido, é até um pouco mais, digamos, conservador, um investimento, digamos, entre aspas, né? Bem mais prudencial esse tipo de investimento, né? Então, seria bom dar uma pesquisada nesse sentido de portfólios. Outra ponto aqui, renda fixa, títulos públicos. Nesse caso, renda física, eu praticamente fico um pouco com receio de você colocar numa renda fixa agora de longo prazo. Né? Por que renda fixa de longo prazo?
Porque quando fala longo prazo, geralmente a gente está pensando em debêntures ou CDBs longos, né? E as debêntures eu acho que é um bom momento para ficar com o pé atrás nela, assim, por vários motivos. E CDBs longos é aquela coisa estranha, né? Porque o CDB hoje, a taxa de juros está muito baixa, o retorno vai ser baixo. Para que você vai carregar esses juros tão longos, assim, baixo, e ao mesmo tempo, num pior cenário agora, vai ter um problema de liquidez, inclusive os bancos, né? Um pior caso aí, um problema de liquidez até para os fundos aí que garantem, né, a liquidez de poupança, de CDB de banco, né? Porque opa, hoje a gente ouve aquela história lá que tem um FGC, lá que se você tem uma perda de 250 mil no CDB, o fundo vai lá e cobre você. Mas peraí, e se a população inteira de investidores que está naquela empresa, naqueles 2, 3 maiores bancos, de repente haver uma fuga por capital aí, um cenário de crise ultraeconômica aí, isso pode se efetuar, então normalmente não tem essa garantia aí, até deve ficar um pouco suspeita. Então, essa semana, no fim de semana eu vi um economista, né, alguns economistas conversando, e um deles até colocou esse ponto, né, que tanto o Banco Central quanto o Paulo Guedes, uma das coisas mais importantes que eles têm que buscar agora é tentar dar pelo menos essas garantias para os investimentos em bancos, né, dos CDBs, né, porque senão pode começar a ter uma fuga de CDB aí e haver um problema sistêmico de liquidez aí no mercado. Então, não só isso, né, mas pensando que se a economia for recuperar rápido em curto prazo, colocar boa parte do seu dinheiro no CDB longo que não tem liquidez diária é uma má ideia. Então, o que eu colocaria, né, em renda fixa, pensando em títulos públicos, que teoricamente tem a maior garantia de liquidez, ou em CDBs de curto prazo. Tá, então tem CDBs de curto prazo. Quando pensa curto prazo, coisa para 1, 2, 3, 6 meses, olha lá. E vamos ver como vai estar a economia ali. Qualquer coisa você pega depois uma outra CDB, porque se piora mais, provavelmente vai ter uma CDB pagando uma taxa melhor para você ali na frente. Agora, se o seu perfil é uma pessoa que você não tem muita reserva de investimento, talvez ficou desempregado, tem maiores, digamos, medos de necessidade de liquidez de recursos, de dinheiro no curto prazo, ou sei lá, daqui 3 semanas, 2, 3 meses você precisa de um dinheiro assim, você não pode investir. Então eu recomendaria colocar no título público, que você pode ter uma liquidez em pouco tempo, na poupança, infelizmente, tem a poupança hoje alternativa, e também, ou talvez num CDB com liquidez diária, né? Tem poucas opções aí, vai dar um spreadzinho quase michuruca acima de uma poupança, às vezes nem compensa pensando no seu custo de tempo de operacionar isso, mas se tiver um volume maior, talvez isso compense. Agora, quando a gente pensa até naqueles investimentos mais conservadores, né? O que seriam os mais conservadores, talvez, hoje, que não fosse, digamos, um título público, seria, por exemplo, você colocar em ações de empresas que são praticamente menos afetadas por essa crise. Por exemplo, empresas alimentícias, farmacêuticas, redes de mercados, né, americanas, talvez uma elétricas, aí. Porém, tem que ter uma coisa em vista, né? Uma hora vai sair os resultados financeiros dessas empresas, né, o balanço delas. E querendo ou não, com o PIB caindo, necessariamente suas receitas vão diminuir. Tá? Então, por mais que as empresas possam tentar diminuir os custos operacionais nesse período, é difícil dizer que vai aumentar o lucro dessas empresas. Né? Talvez alguma coisa possa surpreender no caminho, mas é difícil nessa expectativa. Quando PIB caindo muito, tecnicamente tudo vai estar caindo muito. Agora, quanto a cenário mundial, internacional, expectativa futura, né? O primeiro ponto que eu quero falar é para tomar cuidado com pessoas que querem dar uma bola de cristal aí. Né? Mesmo entre os economistas está tendo muita divergência
expectativas muito erradas, muito longe do que foram ditas há pouco tempo atrás, digamos um mês atrás, ok? Não tem modelo preditivo do que está acontecendo, bom, não conheço. Informações ruins, né? Então conheço pessoas que mesmo na área da saúde têm informações bem ruins sobre o estado de saúde do país, outras coisas, né? Por exemplo, um amigo falou que o Brasil tinha um dos piores números de leitos por população do mundo, que o melhor era o Japão. E aí eu fui ver que a história não é assim, né? O Japão, na verdade, está muito abaixo do Brasil nesse sentido. O Brasil está entre os 3 melhores países no mundo com o número de leitos por população, né? Em parte por causa do seu forte histórico de traumas, de acidentes. Então o Brasil já vive meio que uma guerra e já, de certa forma, extremamente está preparado melhor até para uma guerra do lado da saúde, porque ele já vive isso. Cheguei à conclusão de que o coronavírus, hoje, ele é 80% política e 20% doença. É um número meio assustador, eu diria, nesse sentido, né? Vamos começar, porque no começo ninguém estava dando muita bola ali pelo coronavírus, né? Era praticamente um problema isolado lá na China. Em parte aí porque também hoje a mídia está acusando, né, a China de ter ocultado informações, né? Tem gente que fica colocando previsões aí de que na verdade na China morreram mais de 100, 200, 300 mil pessoas lá, ao invés de só aqueles 3 mil pessoas lá, sei lá, números baixos que eles dizem. E que milhões de pessoas já tinham sido infectadas e o governo não disse nada, né? Então está tendo esse tipo de especulação, já tem vários países já elaborando as medidas contra a China. Então podemos ter uma surpresa aí até, né, do lado da China, vamos comentar isso um pouco mais para frente. Mas o problema maior na economia mundial começou no gatilho ali, que foi a reunião da OPEP, que começou o conflito com a Rússia, que derrubou o preço do petróleo, né? Impactou muitos mercados mundiais, né? No Brasil especialmente a Petrobras, e pensando que vários índices e outras coisas no Brasil usa a Petrobras quase como seu chão aí, então muita coisa no Brasil também foi lá para baixo. E no início a grande expectativa é que o PIB da China ia sofrer mais por causa das restrições que colocaram lá no início para combater a pandemia, e pela queda na China, ela diminuir a demanda da China e afetar um pouco a oferta também para o mundo. Então vários outros países, né, como o Brasil inclusive, que é um grande fornecedor para a China de alimentos e algumas commodities, também iria ter uma queda aí no PIB. Né? No início estavam dizendo que projetavam 2%, né, de PIB de alta para o Brasil no começo do ano. Com a crise já começaram a projetar para 1%, para 0%. E aí a questão, né, que é onde mais assusta, digamos, né? Essas incertezas com informação e dados ruins, né, que fazem projeções ruins. Já viu que não, que o mundo depois entrou nesse estado mais também de histeria, de fechar, parar tudo, lockdown, todo mundo para casa. A economia do mundo parou, congelou em vários lugares muito importantes, né? É uma generalização muito forte da economia do mundo, né? Porque muitos países não fizeram nada, né? Continuaram bem, fizeram uma parada mínima aí nas questões. Muitos países vão passar bem dessa crise, digamos assim. Porém, houve uma redução forte nas principais, digamos, economias do mundo. Aí, China, Estados Unidos, né? Até o Brasil aí podemos colocar, muitos países da Europa. E então houve uma revisão do PIB mundial muito para baixo e afetou depois principalmente a revisão do PIB dos emergentes, né? Hoje já o FMI aí está colocando expectativa de -5 para baixo do PIB do Brasil para esse ano. Muito acredito que vai ser um ponto outlier aí, mas é bom pensar que hoje o Brasil já está vivendo bem abaixo do seu PIB potencial, já carregado desde a crise do PT Dilma aí. Estamos tentando sair disso ainda, abaixo potencial ainda, e aí essa derrubada aí, né? É bom considerar um pouco isso. E outro grande ponto aí que eu queria colocar é que não existe um bom modelo macro hoje, analisar a economia aí, o que fazer, né? Hoje, principalmente
os modelos que a gente estuda de macroeconomia aí, consagrados na literatura, né, nas universidades, nas faculdades, nos cursos, Banco Central, tal, são baseados nas principais variáveis macroeconômicas. Onde que está o choque, né, dessa questão do coronavírus? Não é um choque na oferta, não é um choque na demanda a priori. Né? Quando eu falo não é um choque, é a origem do choque, né? O mecanismo de transmissão inicial. Não é um choque na inflação, não é um choque no câmbio, não é um choque no produto a priori. Né? O produto caiu, assim, mas por que ele caiu? Né? Alguns mercados, alguns nichos aí se manteve, né? É estranha essa questão. Então, onde estaria tecnicamente o choque? Né? O que, no meu ver, tem mais se enquadrado até agora são modelos de microeconomia, principalmente relacionados a behavior, né? Comportamentos das pessoas, principalmente aqueles para comportamento irracional em situações de crise. Né? Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos tem mais literatura sobre esse conteúdo, porque ali vários estados possuem crises naturais, por exemplo, furacões, fortes tempestades, terremotos aí, digamos. Nesses cenários acontecem algumas coisas bem parecidas com isso, né? Principalmente na questão de como é a reação da sociedade e da política. Então, esses modelos de comportamental é onde eu acho que está a maior bola da vez, né? Porque também tem muito modelo aí relacionando houve um choque aí que vai ter aumento de número de mortos, né? Como reagir a isso, né? Por produto, variáveis econômicas, né? Não tem. Então, na verdade, até ver alguns economistas um pouco mais lúcidos que colocam que o que os bancos centrais, né, o que os agentes econômicos estão tentando fazer é tentar dar um pouco mais de liquidez para o mercado, tentar assegurar algumas questões no mercado para que, após passar esse período, como se fosse tentar dar uma pausa, voltasse o mais próximo do anterior, né, que não está se efetivando, né, isso. Né, o número de desemprego salta absurdo nos Estados Unidos, no Brasil também já tem saltado, não temos bons números ainda, mas já tem saltado bastante. Previsão também do PIB, né, onde está mais claro isso. Então é mais o chute da liquidez, né? A política monetária não está sendo eficiente, digamos assim, no meu ver. A economista dizendo que o Banco Central pode ser mais ousado, pode jogar um PIB negativo, os juros negativos lá para baixo. Porém, por outro lado, nesse cenário de caos, de desemprego, os bancos, outras coisas, não estão querendo emprestar o dinheiro. Né? Se a gente for pensar na curva da estrutura termo dos juros, os curtos estão caindo ali embaixo, próximo de 3,5%, 3%, porém os longos estão abrindo muito, né? Estão já lá no patamar de 9% mais longo, se não me engano. E que é essa encurvatura que joga, né? Para pensar que esse spread aqui é o risco país de longo prazo. Né? Então, esse risco está muito alto. Né? E o cara que nessa situação aqui não vai pegar um empréstimo no banco para tentar pagar em 3 meses, 6 meses. Né? Ele vai querer um prazo maior se ele precisar de liquidez. Né? Principalmente se for um cara aí de uma empresa que vai ter que pagar um monte de funcionário aí, né? Tentar garantir os vencimentos. Então, tem muito questionamento na eficácia da política monetária no momento. Então, tentando apostar mais em questões de políticas anticíclicas, né? Como auxílios, desemprego, né? Então, quando a pessoa fica desempregada, você dá um recurso para ele que ele consegue utilizar e retornar aquele recurso para a economia. Né? Então, é um recurso, uma política anticíclica, né, que pode ajudar um pouco, né, mas a eficácia também é questionável. Também um outro ponto principal é que essas políticas não funcionam por muito tempo. Né, mesmo um choque temporário assim já causa um problema grande aí, mas se for demorar muito mais tempo, aí é mais preocupante. Uma outra questão aí, preocupação forte é o lado fiscal. O lado fiscal é bem preocupante, né?
O Brasil já sofreu muito com isso, estava tentando ter um alívio com o lado fiscal e agora está voltando a ter um forte lado aí, né? E aí cria um oportunismo, né, de guerra política aí dos estados, municípios, querendo colocar tudo a conta no bolso do governo, né? Um dos motivos querendo derrubar o Bolsonaro, claro, né, isso daí está muito evidente, mas um outro lado aí é essa guerra fiscal de que os estados querem jogar sua má administração, né, as suas dívidas que eles fizeram por mal administrar os recursos, nossos impostos, para o governo pagar, né? Colocar lá na mão do governo e que, ou seja, o que quer dizer? Se o estado ali, vamos pensar, Goiás, o estado de Goiás administrou mal, fez uma hiperdívida ali, tal, não vai pagar, essa dívida dele vai ser diluída pelos impostos de todo o país, né? Então, no fundo, você vai estar pagando a administração ruim lá de Goiás. Eu moro em São Paulo. E coisas desse tipo. Então está tendo uma guerra, ainda mais que é ano de eleição, teoricamente, no Brasil, né? E eles querem ter recursos, né? Não querem ficar com a corda no pescoço para não fazer política populista agora em ano de eleição. Então tem esse lado fiscal que é muito preocupante, né? Principalmente porque crises fiscais levam a grandes mudanças políticas. Então é onde muitos apostam aí, tentando criar também uma crise fiscal muito forte, talvez consiga derrubar o governo Bolsonaro. Assim como uma crise fiscal derrubou a Dilma, né? Das entrevistas que eu vi com economistas. E a grande preocupação deles, fundo da coisa, não é nem o que o Banco Central está fazendo, essas políticas econômicas, o que o ministro da Saúde está fazendo ou não, a cloroquina não, o número de mortes. Isso não é o mais preocupante. É importante, mas não é o mais preocupante. O que mais preocupa eles, na verdade, é a questão política, né? Os economistas que são mais anti-Bolsonaro, mais esquerda, eles reclamam da falta de liderança, colocando como uma ideia como ele não vai segurar as pontas aí, e o Brasil vai entrar num caos ainda maior na questão de que não vai ter um sinal que recupere a confiança na economia. Né? E o outro lado também, digamos, defende um pouco mais o governo, né? Um pouco mais neutro aí, e colocam que esse oportunismo aí político estão claramente jogando o Brasil na lona, né? Deixando o governo de mãos atadas, né? Com o que fazer, né? E eles, inclusive, já descartam a possibilidade de reformas importantes acontecerem agora, né? Reforma tributária, que estava aí virando na pauta para este ano, parece que saiu de cena. Provavelmente só vai ficar para depois das eleições, isso daí. E na China não, nos Estados Unidos, né, de modo muito semelhante está acontecendo aquela crise lá, esse oportunismo político que está acontecendo lá com o Trump, né? Então, lá em ano de eleição, os democratas não querem reeleição, né, dos republicanos, né, muito menos o Trump. E lá também, boa parte da mídia, várias pessoas estão fazendo o mesmo ataque que fazem aqui contra o governo Bolsonaro, lá também está tendo. Mesma coisa de pessoas defendendo o Bolsonaro aqui, está tendo lá gente defendendo o Trump, os mesmos argumentos praticamente, né? O que o Trump fez hoje, praticamente, ele colocou também um pouco de peso nos ombros dos governadores, né? Ele colocou ali como que agora a ideia é reunir as pessoas para conseguir planejar como é que vai ser a saída paulatina dessa questão de isolamento assim, social, de quarentena, de lockdown, como se preferir o nome, para conseguir voltando aos poucos às atividades econômicas. E aí o Trump colocou assim, os governadores dos seus estados, cada um vai ficar responsável por definir como e quando fazer. Então ele jogou um pouco do peso, né, das costas dele para eles, né? O Bolsonaro, de certa forma, ele está respeitando as decisões dos governadores aqui, né? Não colocou lá uma força nacional, o exército, para obrigar o Dória, né, a fazer o que ele está mandando, né? Mas ele poderia também jogar um pouco mais evidente, né, essa conta
no ombro dos outros, apesar que a mídia claramente vai jogar nos ombros dele, né? Mas está tendo essa questão lá também, então pode vir algum choque lá dos Estados Unidos, caso complique-se muito a situação para Trump, né? Ninguém acredita que vai ter um impeachment dele nesse curto prazo, antes das eleições. Então, esse é um cenário praticamente descartado aí. A menos se tiver uma coisa muito outlier acontecendo. Um outro ponto aí é a questão da China, né? O mundo todo, não o mundo todo novamente, né? Vários países aí no mundo, inclusive principalmente Estados Unidos, estão declarando já algumas políticas econômicas, ou claro, tom de ameaças contra a economia chinesa, como uma retaliação, culpando-a pelo que está acontecendo no mundo. Então, tem país que já está dizendo que vai tirar empresas, né, da China, né? Isso, acho que até esse ponto pode ser uma grande mudança aí no jogo, né, do tabuleiro aí do mundo, né? E essa movimentação aí vai causar provavelmente muita volatilidade aí, se isso se confirmar. Então é uma bola de surpresa aí que vai ter, provavelmente, ainda mais se confirmar uma ação mais decisiva dos Estados Unidos, né? Se conseguirem comprovar realmente que foi uma atitude bem, digamos, terrorista da China, assim, nesse sentido. Então, tem mais um contexto aí, né, da guerra comercial da China e Estados Unidos, mas não vamos entrar nesse detalhe hoje. Mas esse é um ponto que pode vir a trazer digamos, uma nova fase de grande volatilidade para o mercado, né? Se acho que tiver uma grande surpresa aí, vai ser ou do lado do PIB mundial, bem abaixo do esperado, ou dessa questão de um ataque à China, em sentido econômico, de uma movimentação no tabuleiro aí, ou também algum evento outlier, né? Que eu esqueci, existe uma lei estatística que é mais ou menos que quando há um evento outlier, a maior chance de acontecer outros eventos outliers num curto espaço de tempo. E isso vale para alguns contextos, né? Por exemplo, um médico, né? Uma coisa que nunca acontece com a sua saúde. De repente você começa a ter uma coisa que você nunca teve, de repente você pode ter uma outra coisa que nunca aconteceu, né? Então, para alguns contextos, essa lei funciona. E no Brasil, a gente estamos tendo vários indicadores muito ruins, né? Saiu há pouco tempo aí o índice de confiança brasileiro está abaixo da crise Dilma-PT, está abaixo da crise de 2008. Então isso pode ser vir aí trazer uma grande surpresa, né? Eu acho que os indicadores hoje estão indicando que a retomada da economia vai ser muito lenta, vagarosa e penosa, né? E os estados vão ter, acho que, uma grave crise fiscal, inclusive o governo. Então, o que significa também grave crise fiscal? Pouco investimento, pouca obra de infraestrutura, duas coisas que aumentam a produtividade. Então, eu acho que vai ser uma situação bem amarga aí. E aí, hoje em dia não está vivendo porque as pessoas muita gente está com o bolso ainda, dinheiro na conta, dinheiro no bolso, né? Quando isso sumir, quando vier os desempregos à tona aí, os seus recursos, né? Aí podemos começar a ter uma onda aí de problemas sociais e entre outros, né? Então, o que eu diria do futuro, né? Resumindo tudo, a princípio é um choque momentâneo, né? Vai passar, vai ter uma recuperação lenta da economia, é a minha leitura. Quão lenta não dá para ter estimativa ainda. Também existem alguns desses riscos aí que eu apontei, que acho que são, no meu ver, os principais riscos de alguma coisa que pode vir a trazer várias outras coisas piores, né? Uma situação ainda pior. E é isso. E cuidado para confiar nos economistas e nas pessoas que têm bola de cristal aí, porque os modelos, os números são ruins para esta situação, ok? É isso daí. Espero que tenham gostado.
comente, se tiver alguma dúvida, manda aí.